Colossenses, capítulo 2. Vamos estar seguindo a nossa série de pregações no livro de Colossenses. Colossenses, capítulo 2. Vamos meditar hoje do versículo 1 ao versículo 5. Acompanhe a leitura. Colossenses capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 5. Quero que saibam quão grande tem sido a nossa luta por vocês, pelos que moram em Laodiceia, e por muitos outros que não me viram face a face. Faço isto para que o coração deles seja consolado e para que eles, vinculados em amor, tenham toda a riqueza da plena convicção do entendimento, para conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Digo isso a vocês para que ninguém os engane com argumentos falaciosos, porque, embora ausente em pessoa, em espírito estou com vocês, alegrando-me e verificando a boa ordem de vocês e a firmeza da fé que têm em Cristo. Feche seus olhos, ore mais uma vez. Senhor nosso Deus, somos gratos pelo culto ao Senhor até esse momento, Pai, por cada leitura, por cada oração, por cada louvor. E te pedimos, Senhor, que nesse momento, Senhor, esteja a iluminar as nossas mentes para compreender, Pai, a Tua palavra, Deus. Que o mesmo Espírito que inspirou o apóstolo Paulo a escrever essa carta, seja o mesmo que esteja a iluminar as nossas mentes para compreender, para entender e para viver a Tua palavra, Senhor. Que apesar de mim, ó Pai, a Tua palavra e o Teu Espírito venha falar a cada coração que aqui se encontra nessa noite. É assim que oramos, em nome de Jesus, amém. Imagine alguém que ama profundamente sua família, mas que por algum motivo, irmãos, precisa viver longe dela. Talvez seja um pai que trabalha em outra cidade, uma mãe que vê os filhos crescendo, estudando, se desenvolvendo no mercado de trabalho à distância, um avô que só acompanha as notícias pelos recados que chegam. A ausência física, no entanto, não apaga o amor dessas pessoas, irmãos. Na verdade, faz crescer uma espécie de cuidado silencioso, digamos assim. Uma batalha invisível que acaba se travando no seu coração diante de tal cenário. Mesmo de longe, essa pessoa se preocupa, essa pessoa ora, sofre junto, vibra com as alegrias, chora com as dores. Ela luta, ainda que ninguém veja, nem mesmo a própria pessoa alvo do seu carinho, do seu amor, mas ela luta por aqueles que ama. Esse tipo de sentimento, irmãos, tão real para muitos de nós hoje, em uma sociedade em que famílias se distanciam com uma maior facilidade e frequência, mais do que antigamente. Esse tipo de sentimento aqui é o que transborda agora nas palavras de Paulo. Preso, longe dos colossenses, ele abre o coração e fala sobre uma luta que ninguém via, mas que era intensa e constante. Uma luta travada não com espadas, mas uma luta travada com orações, lágrimas, com um zelo pastoral por parte do apóstolo. Não era teatro, não era pose, era um amor real por uma igreja que ele sequer tinha visto e conhecido pessoalmente, irmãos. E o que o movia não era
uma preocupação vaga, superficial, irmãos. O que o movia era um profundo desejo de que Cristo fosse conhecido, fosse amado e guardado como o maior tesouro por aqueles irmãos. É como se Paulo dissesse: mesmo preso, eu continuo lutando por vocês, por Laodiceia e por todos os que ainda não me viram face a face, porque o que está em jogo é precioso demais para ser deixado de lado, diz o apóstolo. É com esse coração, irmãos, que ele escreve agora. E o que vamos encontrar nesse trecho é justamente a expressão dessa luta que acabei de mencionar. O zelo de um homem comprometido com Cristo e com a edificação da igreja, mesmo em meio às limitações do momento. Observe o versículo 1. Ele começa com uma expressão que soa como um desabafo. Quero que saibam quão grande luta venho mantendo por vós, pelos de Laodiceia e por todos quantos não me viram face a face. A palavra usada aqui, irmãos, para luta, é a mesma que aparece em outros textos de Paulo como uma metáfora de combate mesmo, de esforço, um esforço intenso, quase como um atleta no meio de uma competição. É essa a ideia do apóstolo com essa expressão traduzida por luta. Só que a arena de Paulo não era pública, não se tratava do Coliseu, não se tratava, de um estádio olímpico. Era uma luta interior, irmãos. E na oração, era na intercessão, era na preocupação pastoral do apóstolo. E o mais curioso é o alvo dessa luta. Não era apenas os colossenses, vejam, mas também os laodicenses, crentes de uma cidade vizinha, e todos os que ainda não o conheciam pessoalmente. Ou seja, Paulo travava uma batalha por gente que ele nunca tinha abraçado, que nunca ouviu sua voz de perto, por pessoas que nunca caminhou com ele. Isso nos diz muito sobre o coração, antes de tudo, do verdadeiro ministro, irmãos. O amor pastoral, ele não se limita ao que é visível, ao que traz retorno imediato, digamos assim. Paulo não esperava aplauso, não esperava retribuição, não esperava reconhecimento. Ele carregava no peito uma luta silenciosa por irmãos que ele não conhecia e que talvez nunca lhe fossem lhe dar um obrigado sequer. O teólogo João Calvino observa que Paulo ele se referia a uma guerra exterior, que Paulo ele não se referia a uma guerra exterior, mas a uma solicitude santa e piedosa que era movida por zelo e temor de Deus. E aí o reverendo Hernando Dias Lopes, comentando esse texto, ele destaca que Paulo, mesmo preso, não estava em uma pausa ministerial. Você acha que a prisão seria motivo para dar uma pausa no ministério? Para Paulo, não. Paulo ele não estava em uma pausa ministerial, ele estava em plena batalha espiritual, mesmo ali preso, limitado. E aqui há algo profundamente prático, irmãos. Muitas vezes achamos que só estamos sendo úteis quando estamos ativos, visíveis, presentes. Mas Paulo nos ensina que até na prisão, até na limitação, é possível lutar pela igreja com amor, com oração, com zelo. Essa luta aqui ela é real, meu irmão. E Deus vê essa luta. Mas o que exatamente Paulo deseja alcançar com essa luta, irmãos? O que ele tanto almeja para esses irmãos que nunca viu? É isso que ele vai revelar agora ao mostrar qual é o propósito do seu zelo, nos versículos 2 e 3. Observe, depois de mencionar a luta que trava por aqueles irmãos, Paulo ele revela qual é o desejo por trás dessa batalha. Ele diz nos versos 2 e 3: faço isto para que o coração deles seja consolado e para que eles, vinculados em amor, tenham toda a riqueza da plena convicção do entendimento, para conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento.
Observe que há uma progressão aqui, irmãos, nessa frase. Paulo, ele deseja em primeiro lugar o quê? Que o coração dele seja confortado. A palavra coração aqui não é apenas o centro das emoções, como a gente costuma ligar. A palavra coração aqui, irmãos, está ligado ao núcleo da nossa vida, ao núcleo da vida interior. Está ligado aqui se referindo à vontade, está se referindo à mente, à alma, realmente. Paulo, ele ora para que mesmo diante das ameaças do mundo e das heresias ao redor, os cristãos tenham seu interior fortalecido, encorajado, animado por Deus. Veja, não é um consolo sentimental, irmãos, mas uma força interior que os mantém firmes. Mas esse consolo não acontece de forma isolada. Paulo liga esse conforto à comunhão. Observe, vinculado juntamente em amor. Ele diz, ele está dizendo que o fortalecimento do coração não se dá em isolamento, irmãos, mas numa ligação real com os irmãos. A fé verdadeira, ela não é solitária. O amor, ele une. O amor no meio da congregação deve nos unir. E onde existe amor cristão, há essa força espiritual. E o resultado final desse consolo e dessa união é o que Paulo chama aí no versículo de toda a riqueza da forte convicção do entendimento. Não se trata apenas de saber, irmãos. Não se trata apenas de saber coisas sobre Deus, de saber características, atributos de Deus intelectualmente. Aqui se trata de ter convicção, uma convicção firme, segura, uma convicção espiritual do que é revelado em Cristo. Ele quer que os colossenses mergulhem no mistério. E aqui Paulo deixa claro que esse mistério não é confuso. A gente viu bem isso domingo passado. Nem é secreto para os iniciados, né? Não é algo específico. Não. O mistério, como diz o próprio apóstolo em seguida, é Cristo. Ele é o centro de tudo. Paulo quer que a igreja conheça, irmãos, a total suficiência de Cristo, que não precisa ser complementada por filosofias, não precisa ser complementadas por tradições, por visões místicas. É nele e somente nele que estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, é que diz o apóstolo. Esse escondido não significa inacessível. Significa que estão todos guardados em Cristo e só podem ser encontrados nele. Fora dele só há confusão, irmãos. Perceba, o zelo de Paulo não é por uma experiência emocional, irmãos, vazia. Ele luta para que os cristãos sejam fortalecidos no íntimo, que vivam em amor mútuo e mergulhem cada vez mais fundo nessa suficiência dele, de Cristo. Tudo isso é uma só coisa, irmãos. Comunhão profunda com o Senhor e uns com os outros. E tudo isso é sustentado pela verdade, que é a palavra de Deus. E justamente porque essa verdade é tão preciosa, Paulo agora alerta sobre os perigos que a ameaçam. Se Cristo é tesouro, irmãos, então existem falsificações, certo? Falsificações que tentam roubar esse lugar que pertence a Cristo. Digo isto, observe o versículo 4 e 5. Digo isso a vocês para que ninguém os engane com argumentos falaciosos. Porque, embora ausente em pessoa, em espírito eu estou com vocês, alegrando-me e verificando a boa ordem de vocês e a firmeza da fé que tem em Cristo. Perceba, irmãos, tendo mostrado a suficiência de Cristo e o seu zelo pastoral, Paulo agora levanta um alerta muito amoroso aqui.
Veja o início: digo isto para que ninguém vos engane com raciocínios falaciosos. Ele sabe que existem argumentos, irmãos, que soam bonitos. Ele sabe que existem argumentos que soam lógicos, bem estruturados, mas que desviam da verdade. São falácias que, como um veneno bem disfarçado, ameaçam a nossa saúde espiritual, a nossa saúde da fé. A expressão aí, raciocínios falazes ou falaciosos, traduz a ideia de um discurso persuasivo mesmo. Mas um discurso, ao mesmo tempo que persuasivo, um discurso vazio. Não era um ataque frontal, irmãos. Era algo sutil. Um tipo de espiritualidade que usava palavras bonitas, aparências de sabedoria, mas que no fundo tirava Cristo do centro. E por que Paulo diz isso agora, irmãos? Nesse momento da carta, nesse momento do capítulo. Porque tudo o que ele vem dizendo nessa carta até aqui, irmãos, sobre coração fortalecido, sobre a união em amor, sobre o pleno entendimento em Cristo, é o antídoto contra essas seduções, contra esses raciocínios falaciosos. Hernandes Dias Lopes observa que a verdade revelada em Cristo é o melhor remédio contra o erro, irmãos. Veja, a exposição da glória de Cristo protege a igreja das heresias. E mesmo à distância, mesmo sem poder ir até eles, Paulo ele se apresenta como um pastor presente em espírito. Ele não se sente alheio, irmãos, desconectado ou indiferente. Pelo contrário, ele se alegra ao saber, vejam, o versículo 4, que ele se alegra ao saber da boa ordem. Ele se alegra ao saber da boa ordem. O que significa isso? Essa expressão aqui, irmãos, em grego, se refere justamente a uma imagem militar, de disciplina espiritual. E aí ele diz se alegrar ao saber da boa ordem, e em seguida ele diz também se alegrar em saber da firmeza da fé em Cristo, como uma fortaleza que permanece ali inabalável. Esse termo, irmãos, é usado aqui, Paulo ele usa esse termo de soldados, como quem diz, eu vejo vocês bem posicionados, resistindo, organizados em batalha. É como se ele estivesse dizendo, eu estou longe, mas ao ver vocês, ao ver como vocês estão firmes, o meu coração ele se enche de alegria. Ao ver como vocês estão disciplinados, o meu coração, mesmo de longe, se enche de alegria. Em tempos de confusão, perceba que Paulo está exaltando aqui uma clareza, irmãos. Em tempos de sedução, ele exalta a suficiência de Cristo aqui. Em tempos de ataque, ele se alegra com a firmeza da fé por parte daqueles irmãos. O zelo de Paulo, irmãos, pelos colossenses, não era apenas pastoral, era também algo apologético mesmo, uma defesa da fé cristã. Ele não está apenas edificando, irmãos, ele também está defendendo. E ao longo do texto ele vai deixando claro que há perigos reais e concretos que estão rondando a fé da igreja. E aí Paulo ele se antecipa denunciando os caminhos tortuosos que tentam desviar os crentes dessa suficiência de Cristo. Nesse texto, irmãos, com essas doutrinas aqui presente, a gente encontra a refutação a respeito de muitas coisas dos nossos dias atuais. Veja que esse texto refuta o misticismo que despreza a comunhão visível da igreja. Ao dizer que deseja que os corações sejam confortados e unidos em amor, aí no verso 2, Paulo refuta o tipo de espiritualidade individualista ou mística, que desvaloriza o que está acontecendo aqui agora, que é a comunhão visível do povo de Deus.
Naquela época, irmãos, já havia os que achavam que a fé era um nível superior de experiência, de uma experiência interna que dispensava o corpo, que dispensava a comunhão, que dispensava os vínculos com a igreja, os vínculos da igreja. Desigrejado não é coisa só do nosso tempo, irmãos. Pessoas militando por uma igreja individualista, onde cada um vive no seu canto, não é coisa do nosso tempo apenas, irmãos. Já naquela época, havia os que achavam que a fé era algo que dispensava, que podia dispensar o corpo, que podia dispensar os vínculos da igreja, os vínculos com a igreja. Esse tipo de pensamento ainda hoje aparece. Quando alguém diz que não precisa da igreja, por exemplo. Já ouviu isso? Não, não preciso da igreja. Eu creio em Deus, mas eu não preciso da igreja. Ou não, Deus é meu pastor, eu não preciso ser pastoreado por nenhum homem, porque Deus já é meu pastor. Pode soar humilde, irmãos. Tudo isso soa humilde, não soa? Pode até parecer uma busca sincera por uma espiritualidade mais pura ou menos institucional, mas no fundo é um engano muito perigoso, irmãos. O apóstolo Paulo, ao desejar que os crentes tenham seus corações unidos em amor, no verso 2, está afirmando que a comunhão é parte do projeto de Deus para a edificação dos santos. O evangelho, ele não produz crentes solitários, irmãos. Já viu uma mão andando sozinha, um pé andando sozinho, uma mão fazendo algo sozinha, a cabeça flutuando por aí? Somos membros de um corpo interligado. Hoje de manhã a gente esteve estudando a respeito da igreja, como temos estudado na escola bíblica, e a gente leu vários textos, principalmente no livro de Atos, onde mostra a organização da igreja. Uma organização com presbíteros, uma organização onde há uma liderança na igreja, instituída por Deus, levantada pelo Senhor. São muitos os textos que falam sobre o irmão exortar outro irmão quando esse pecar contra você. Mas veja, se não tem igreja, se não tem corpo, como é que um irmão exorta outro? Como é que vai chamar 2, 3, aliás, reunir e aplicar uma disciplina se não existe igreja, se não existe corpo? São muitos os exemplos, irmãos, de textos, são muitos os textos bíblicos que deixam claro a existência de uma comunidade convivendo, cultuando, adorando o Senhor Deus, o nosso Senhor Deus juntos. Afinal, como a gente pode dizer que ama a cabeça, que é Cristo, mas rejeita o corpo, que é a igreja? Isso revela uma contradição no coração, irmãos. Não se pode estar unido a Cristo e ao mesmo tempo desprezar os meios pelos quais Ele decidiu nos nutrir, corrigir, sustentar. O Cristo que salva é o que também nos chama a congregar em uma igreja local. O Espírito que convence é o mesmo Espírito que nos une. A palavra que regenera, irmãos, também convoca ao convívio, a congregar em uma comunidade. O cristão que se isola, mesmo que por aparentes bons motivos, ou por cansaço, decepções, escândalos que já presenciou, vivenciou, crises pessoais, acaba inevitavelmente esfriando o coração, irmãos, perdendo o discernimento, se tornando presa fácil para esses pensamentos distorcidos, falaciosos, longe de pastoreio, irmãos, e da mutualidade entre os irmãos, da convivência, do congregar. Ele corre o risco de se tornar presunçoso, crendo que sua percepção, por exemplo, é suficiente. E também pode se tornar julgador, endurecido, como se ninguém mais estivesse à altura de sua espiritualidade.
Por isso ele sim consegue ser um cristão isolado, sozinho, sem igreja. O torna vulnerável, justamente ao que Paulo alerta aqui, veja, doutrinas sedutoras, raciocínios enganosos, espiritualidades falsas com aparência de profundidade. A comunhão, portanto, irmãos, ela não é opcional. Ela não é secundária também, mas é uma parte essencial da vida cristã. A comunidade, viver em comunidade é uma parte essencial da vida cristã, irmãos. É nela que somos encorajados, confrontados, curados. A unidade no amor é antídoto contra o engano. E também prova que a fé que professamos não é apenas correta, mas ela é viva de fato. Esse texto também refuta, irmãos, uma busca por conhecimento fora de Cristo. É outro erro que ronda a fé cristã, tanto nos dias de Paulo quanto nos nossos hoje. É a ideia de que o evangelho simples ele não basta. Surgem então versões melhoradas do evangelho, irmãos. Versões mais secretas, mais místicas, mais elitizadas, um evangelho completo, mas só para os iniciados, só para alguns, muito específicos, um conhecimento mais profundo, mas que escapa da clareza da palavra de Deus. Paulo combate exatamente isso quando afirma no versículo 3, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos em Cristo. Ou seja, tudo o que precisamos está nele, em Cristo, e não há verdade mais elevada fora dele. É por isso que precisamos abrir os olhos quando alguém nos apresenta experiências sobrenaturais como selo de superioridade espiritual. Quantas vezes a fé de irmãos sinceros é abalada porque não tiveram aquela experiência espiritual, aquele arrepio, como se a presença de Deus estivesse restrita a algumas sensações raras, irmãos. Mas Paulo não aponta para isso, ele aponta para Cristo. O Cristo que habita corporalmente a plenitude da divindade, e em quem nós estamos completos, irmãos. Versículo 10. O cristão mais forte, irmãos, não é aquele que vê anjos no meio da igreja, né? Mas o que crê mais firmemente em Cristo. Também hoje vemos espiritualidades modernas, com um verniz cristão que mistura Bíblia com autoajuda, com pregações coachings, numerologia, astrologia bíblica e até discursos revelados, né, entre aspas, que ignoram completamente as Escrituras. É uma espiritualidade que usa a Bíblia como trampolim, mas logo abandona para seguir os próprios desejos do coração, irmãos. Como nos dias de Paulo, são raciocínios falaciosos. Podem ser bonitos na aparência, irmãos, mas perigosos na essência. A fé cristã não é baseada na técnica de performance, nem na manipulação da realidade, mas em relacionamento com Cristo crucificado e ressurreto. Por isso Cristo é suficiente. Ele não precisa de aditivos, irmãos. Não é Cristo mais alguma coisa para ser salvo. Não é Cristo mais obras. Hoje pela manhã, quando eu cheguei na igreja para a escola bíblica, tinha mais de 10 folhetos desses ali debaixo, que colocaram por debaixo da porta. Eu sentei e li o folheto. A primeira parte, o verso, até está ok. Focaram em falar sobre como consultar os mortos é algo inexistente e que é um envolvimento com demônios, basicamente.
verdade. Mas no anverso da folha, né, na segunda parte, é onde estava o maior problema. É um pouco complicado de entender a coesão do texto, mas fala que a porta da salvação é estreita. E cita o versículo. E aí em seguida fala como você passa por essa porta estreita. E embora algumas coisas citadas aqui sejam de fato pecado, eu frisei algumas que nem pecado é, e quem dirá são obras para levar alguém ao céu. E como passar pela porta da salvação que é estreita, irmãos? Diz o folheto. O cabelo da mulher, por exemplo, não pode ser alisado, não pode ser aparado, não pode ser pintado. Para passar a porta da salvação que é estreita, diz o folheto, as unhas precisam ser naturais sem base. Os homens aí não podem assistir futebol. As pessoas, de forma geral, não podem se envolver com política, jogos nem pensar. E aqui está falando no geral, está falando do dominó, dos tabuleiros também. Foi englobado aqui peças jeans, ou seja, até a jaqueta jeans está inclusa aqui. Fala sobre fugir da TV, dos filmes. Fala sobre não ter metais no corpo, nem brincos nem correntes, anéis ou pulseiras. A única exceção é aliança e anel de formatura. Eu achei interessante o anel de formatura aqui. E termina dizendo, para ser salvo. Veja, irmãos, não vou nem falar da ousadia de colocar na nossa porta isso, né? E no final coloca aqui, né? Missionária fulana, e coloca até o YouTube dela, que tem no Instagram o nome do canal. Veja, irmãos, não basta Cristo nesse folheto. Não basta Cristo para essa pessoa. Cristo não é suficiente para essa pessoa, para o que ela ensina, para o que ela está espalhando por aí afora. Não é só Cristo, veja, é Cristo e mais algumas obras. É Cristo e mais uma cartilha de regras, de usos e costumes, tão conhecido aí afora em outras denominações. Cristo não é suficiente. Precisa de alguns aditivos, irmãos. Paulo diz, Cristo é suficiente. Não é Cristo mais nada, irmãos. Mesmo aquelas coisas que eu não citei, que realmente eram pecaminosas, de fato, mas não é as minhas obras, não são as minhas obras, não são as nossas obras. As nossas obras são frutos da salvação, não são os meios para alcançar a salvação. As nossas obras, irmãos, fazemos e buscamos, sim, fazer boas obras e viver um estilo de vida que glorifica a Deus em obediência, não para ser salvo, mas porque já fomos salvos. Mas esse discurso é muito comum aí fora. Troca essa cartilha de usos e costumes por outras coisas. Para muitos ele não é a base para a salvação. Ele não é o suficiente. Mas, irmãos, ele não é a base para que a gente construa outra coisa por cima. Não é ele fazer a sua parte e agora a gente vai fazer a nossa, irmãos. Ele é tudo. Ele é o tudo. Toda vez que achamos que precisamos de algo a mais para nos sentirmos espiritualmente plenos. E aí, irmãos, quando eu saí de um meio legalista semelhante ao desse folheto, aos meus 18 anos, eu me perguntava, por que igrejas legalistas tem tanta gente? E às vezes igrejas fiéis, mais simples,
que humanamente falando não coloca esse peso, né, desnecessário e antibíblico, muitas vezes não cresce como essas igrejas, ou não tem tanta gente, inclusive jovens principalmente. Quando eu comecei a frequentar uma igreja mais séria e bíblica, na época, que nem era uma presbiteriana, na época era uma batista, uma igreja muito séria e bíblica que eu cheguei a frequentar durante alguns anos, eu entendi o porquê. Eu entendi porque tinha tantos jovens a mais numa igreja legalista como a que eu estava, e tinha poucos numa igreja mais bíblica, simples e séria, sem o legalismo. É que é mais fácil seguir uma cartela de usos e costumes, irmãos, do que ser obediente à palavra de Deus, naquilo que realmente importa, nas doutrinas que realmente importam. É mais fácil achar que está conseguindo a salvação por obedecer tudo isso aqui, do que realmente ser obediente ao Senhor, naquilo que realmente interessa. É mais fácil fugir da TV, do que chamar o irmão que você pecou contra ele, e pedir perdão, e humilhar o egoísmo, o orgulho, e pedir perdão a ele, ou tantos outros exemplos que eu poderia citar. É muito mais fácil dizer que modesta é não usar isso ou não usar aquilo, do que realmente viver uma modéstia no coração, do que realmente matar a sensualidade no coração. Mas é muito mais fácil, portanto, escolher as peças que podem usar e que não podem, mesmo que as que dizem poder sejam usadas de forma imodesta. É muito mais fácil, irmãos, obedecer uma cartilha de uso e costume, do que ser fiel biblicamente na simples e pura doutrina da palavra de Deus. Paulo nos lembra com firmeza e ternura: Cristo basta. E se Ele basta, voltemos para Ele, firmemos nele e rejeitemos tudo o que tenta roubar dele o lugar central. Você percebe o que essa cartilha, o que esse panfleto, né, faz? Quando eu falo que a forma de entrar pela porta estreita da salvação é essa, obediência a isso, no final das contas, a sua salvação está dependendo de você. O que é central para a sua salvação, para quem escreveu isso, não é Cristo, é você. Faça a sua parte. Mas não é crer em Cristo, não é confiar na obra de Cristo somente. Se Ele basta, voltemos para Ele, irmãos, e rejeitemos tudo que tenta roubar dele o lugar central. Esse texto também refuta o engano sedutor de heresias com cara de verdade. Paulo escreve, versículo 4, veja: digo isto para que ninguém vos engane com raciocínios falaciosos. E essa é uma denúncia forte, irmãos. O apóstolo não está falando de falsidades óbvias aqui, mas de mentiras sofisticadas, transvestidas de sabedoria, bem articuladas, convincentes. O perigo não é apenas o erro, irmãos. É o erro com cara de piedade, com linguagem bíblica, com a aparência de profundidade. É a heresia que se veste de pregação, a mentira que imita o evangelho. Isso continua extremamente atual. Paulo, ele escreveu essas palavras há quase 2000 anos atrás. Mas a sutileza aqui, irmãos, do engano espiritual permanece entre nós hoje, na nossa sociedade hoje. Por isso o crente precisa de discernimento, não apenas de informação ou uma boa intenção. Paulo está preocupado que os colossenses sejam iludidos por raciocínios falaciosos. E isso mostra que nem todo discurso bonito é verdadeiro e nem toda aparência de piedade é saudável, irmãos. Mesmo que esteja naquela voz mansa, daquele pregador simpático, sentado em um banquinho no palco, com a luz apagada e o holofote sobre ele,
falando coisas bonitas, em uma boa oratória. A gente também enfrentamos, irmãos, discursos religiosos que substituem Cristo por outras coisas. São fórmulas hoje em dia para ter a vida abundante, o casamento dos sonhos, a prosperidade garantida, e aí marcam o culto, né? O culto da vitória, o culto em que sua prosperidade vai chegar, ou coisa do tipo, mas que raramente falam de cruz, de arrependimento, de santificação. Em vez de chamar o pecador à submissão a Cristo, oferecem estratégias de sucesso com uma pitada ali de Bíblia, né? Aqueles versículozinhos isolados, para dizer que tem um pouco de Bíblia ali. É um evangelho pragmático, mas sem Cristo como centro e fim de todas as coisas. Enfrentamos também conselhos que parecem bíblicos, mas negam a graça. Expressões como, faça a sua parte, que Deus fez a dele. Ou você precisa se ajudar, para Deus te ajudar. Eu sei que isso soa piedoso para alguns, mas trocam a suficiência de Cristo pela autossuficiência humana, irmãos. A graça, ela acaba sendo minimizada por uma espiritualidade meritocrática. No final das contas, se Cristo fez a parte dele por todos, sem exceção, e o que resta agora é cada um fazer a sua parte, no final das contas, o que é que determina o salvo do não salvo? É o mérito daquele que fez a sua parte. Veja que a graça, ela é minimizada, irmãos, por uma espiritualidade de meritocracia, que sufoca a alma cansada com pesos que Jesus nunca colocou. Paulo, no entanto, aponta para um coração fortalecido por meio da fé em Cristo, versículo 5. Não por esforço próprio, não é por meritocracia religiosa. E não podemos esquecer aqui das teologias que falam muito de Jesus, mas colocam o homem no centro. São pregações e livros que mencionam Cristo, mas utilizam apenas como o meio para os fins humanos. Então as pessoas até vão para aquela igreja, mas é atrás da felicidade baseada na visão dela do que é felicidade. É atrás do sucesso, da autoestima. Não é Cristo que brilha, é o eu que reina para alguém assim. Mas o evangelho não gira em torno de mim, irmãos. O evangelho não gira em torno de você, gira em torno dele, de Cristo. E quanto mais Cristo é exaltado, mais o crente encontra liberdade, descanso e verdade. Se Paulo escreve isso, é porque o engano espiritual pode até soar bonito, mas destrói, arruína, irmãos. Ele sabe que palavras bem formuladas, com aparência de sabedoria e espiritualidade, podem afastar o coração dessa simplicidade do evangelho. E ele, como pastor, não quer que a igreja seja vítima disso. Ele quer vê-la firme, convicta, unida, plena, como diz no versículo 5, regozijando-se por ver a ordem, a firmeza da fé dos irmãos em Cristo. Por último, também refuta a ideia de que firmeza espiritual é algo subjetivo, ou é algo espontâneo, irmãos. Veja, ao afirmar no versículo 5, que viu a boa ordem e a firmeza da fé, o que é que Paulo está elogiando aqui? Paulo está elogiando uma igreja que não apenas crê, mas crê com uma organização, crê com uma estrutura. Isso refuta uma mentalidade muito comum dos nossos dias, de que a fé, ela pode ser desorganizada, solta, do seu jeito, do jeito que você quer e deseja. Na prática, Paulo está combatendo algo muito mais comum do que pensamos, que é uma espiritualidade que despreza a ordem, que despreza a doutrina, que despreza a clareza, uma doutrina robusta. É como se a fé verdadeira fosse um sentimento espontâneo,
um impulso místico, sem necessidade de estrutura, fundamento ou direção para muitos irmãos. Mas veja como ele encerra essa sessão no versículo 5. Pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me, verificando a vossa boa ordem, a firmeza da vossa fé em Cristo. Ele está celebrando uma igreja alinhada, uma igreja sólida, uma igreja aqui bem organizada em torno de Cristo. Isso não é secundário, irmãos, em uma igreja, isso é essencial. Muitos hoje rejeitam qualquer forma de doutrina mais firme, robusta, por acharem engessada, religiosa demais. Tem quem chame de fria demais. Mas Paulo pensa exatamente o oposto, irmãos. Ele vê boa ordem e firmeza na fé como sinais de saúde espiritual, não de frieza. Espiritualidade desorganizada, sem clareza bíblica, só tende ao caos, irmãos. Eu não sei quantos conhecem como se dá os cultos na igreja, Congregação Cristã do Brasil, né? Eu conversando uma vez, já tive alguns colegas que congregaram e congregam. Conversando uma vez com um deles, ele disse que o pregador não é estabelecido antes do culto, né? Na hora, alguém se sente escolhido por Deus, inspirado pelo Espírito Santo para trazer a palavra. É algo na hora. E ele falou, né? Uma colega minha falou, ela congregou mais de 10 anos lá, cresceu lá. E ela falou que era muito comum em um domingo ser pregado uma coisa, já que não existe basicamente uma doutrina realmente subscrita por eles. Era muito comum um domingo ser pregado uma coisa e o outro domingo ser pregado outra coisa que contrariava aquilo que tinha sido pregado domingo passado, por falta dessa, mesmo que errada, se fosse o caso, mas por falta de uma linha, de uma doutrina, onde todos ali estudavam e se preparavam para ensinar aquilo. E aí muitos gostam de algo assim. Não preciso estudar muito, entender os cinco pontos do calvinismo, entender as doutrinas da graça, ter que estudar, ter que aprender, ter que fazer um discipulado de um semestre para ser membro da igreja presbiteriana, ter que aprender, se aprofundar sobre as doutrinas mais robustas da nossa tradição reformada. Isso para muitos afasta. Embora para muitos outros atraia, como foi o meu caso, e de irmãos aqui presentes, que eu sei. Mas muitos hoje rejeitam essa forma, irmãos, organizada, estruturada, por acharem muitas vezes fria demais. Já ouviu o apelido que nos dão aí fora, né? Os sorveterianos, dizendo que somos frios. Porque não tem, talvez, certas expressões que acontecem em cultos aí. Paulo, ele pensa exatamente o oposto, irmãos. Ele vê a boa ordem, a estrutura, a firmeza na fé como sinais de saúde espiritual, não de frieza. A espiritualidade desorganizada, sem clareza bíblica, tende ao caos. De um dia você achar que a Bíblia ensina uma coisa, outro dia você achar que ensina outra, porque nem mesmo entre aqueles que ensinam naquele ambiente há uma coerência, uma coesão. A fé que persevera é aquela que sabe, irmãos, em quem crer, o que crer e por que crer. A fé não é um salto no escuro, irmãos. Muitos aí dizem que não, a fé é um salto no escuro. Não sabe explicar. Eu não falo aqui de explicar como um teólogo, um professor de teologia. Eu falo de explicar o simples. O evangelho simples e puro, irmãos. Mas não sabe explicar em quem crê, o que crê e por que crê. Mas a fé que persevera é essa. Não é desassociada da razão, do raciocínio, irmãos. Mas é aquela que sabe explicar em quem crê, o que crê e por que crê. Não porque vive de experiências passageiras. E aí o culto é aquele movimento, e quando termina diz, o culto hoje foi uma bênção, e aí você pergunta, mas por quê?
O que você aprendeu? Não lembro direito o que o pregador disse, mas foi uma bênção, eu senti aquela animação. Não, irmãos. A fé que persevera é justamente a quem sabe, quem crê, o que crê, porque crê, não porque vive dessas experiências passageiras, mas porque está ancorada na verdade que não muda, que é a palavra. Sentimentos muda, emoções mudam, o seu estado emocional muda, o seu estado sentimental muda no culto. Mas a palavra não, irmãos. Além disso, o apóstolo combate movimentos que valorizam experiências momentâneas acima da perseverança. Como se a vida cristã fosse feita de picos emocionais. Um culto arrebatador, um retiro inesquecível, um louvor com um clima de céu. Mas depois da rotina, mas depois, na rotina, quando a segunda começa, o que é que ficou de sólido, de robusto, de alimento? Então o culto é aquele sentimento, emoção, explosões, êxtase. Mas depois, na rotina do dia a dia, quando a segunda chega e você tem que trabalhar, tem que estudar, tem que cuidar da casa, dos seus filhos, se relacionar com aquelas pessoas difíceis do ambiente que você está, tudo desmorona. Paulo, por outro lado, se alegra ao ver a constância da fé, a firmeza no dia a dia daquela igreja. Tem horas, irmãos, em que tudo o que a gente quer é paz. Eu sei. Eu sei que tem horas que tudo que a gente quer é um pouco de sossego. Uma fé simples, sem briga, sem cobrança, sem conflito. Mas o Evangelho, pensando no que acabamos de ver, a respeito da doutrina robusta, de uma doutrina, de uma fé organizada, estruturada, o Evangelho verdadeiro exige algo mais. Ele chama a gente para uma luta, irmãos. Não contra os outros, mas contra aquilo que nos esfria, nos engana e nos afasta do centro que é Cristo. Quantas vezes você já sentiu que sua fé estava apagando? Que o que antes era fogo virou brasa. E depois quase virou cinza. Você não caiu em heresia, não se revoltou contra Deus, mas foi se afastando quase sem perceber. Um culto perdido aqui, depois são 2, depois são 3, depois é um mês. Uma oração adiada para depois, e aí é um dia sem orar, 2 dias, 3 dias, uma semana. O Evangelho vai ficando velho, e outras vezes parecem mais, e outras vozes parecem mais práticas, mais animadoras, mais modernas. Mas Paulo não aceitaria isso, irmãos. Ele escreveria, olharia nos seus olhos e diria: eu estou lutando por você. Porque há riquezas em Cristo que você ainda não conhece. E eu não vou descansar até ver você amadurecer, até ver você firme, cheio da beleza que só vem de Deus. E sabe o que é mais bonito? É que o Cristo que é suficiente, irmãos, também luta por você. Não como um general distante, mas como esse Salvador que Ele é presente, irmãos. Que já carregou o que você não podia carregar. Que já venceu o que você não podia vencer. E que agora chama você para perseverar nele. Não nas suas forças, mas nas forças dele, no mérito dele. Como parte do corpo, como pedra no edifício, como um soldado em ordem. Então talvez você tenha entrado aqui hoje desanimado, disperso, dividido, achando que a fé é importante, mas talvez não urgente, não para agora, que Jesus é bom, mas talvez não tão suficiente assim. Talvez esteja buscando algo a mais, uma experiência, uma voz, uma chave, né? Uma emoção que completa o que lhe falta, o que lhe parece faltar.
Mas a palavra de hoje te chama de volta, meu irmão. Volte para Ele. Permaneça. Não chamado com um grito, irmãos. É com ternura. Não é com cobrança. É com cuidado, irmãos, pela sua alma. É como um pai que vê o filho cansado e diz: filho, vem para casa. Aqui tem pão, tem descanso. Aqui, só aqui tem amor. Talvez você esteja cansado de correr, de tentar dar conta de tudo, de segurar sua casa, seu trabalho, sua fé, seu mundo, sem deixar nada cair. Mas já caiu tantas vezes, já caiu tanta coisa, né? Caiu o ânimo, a constância, talvez a certeza, a convicção. E às vezes parece que caiu até a vontade de tentar de novo, de prosseguir. Mas Cristo está aqui, irmãos, e Ele basta. Ele é suficiente. Não como quem chega com uma solução rápida, irmãos, mas como quem te carrega com firmeza e com amor. Ele te chama para ficar, irmãos. Não para viver pulando de galho em galho, de experiência em experiência, de domingo em domingo. Se achegue à comunhão dos irmãos. Você precisa deles e eles precisam de você. Se submeta à palavra, porque é nela que sua alma aprende a respirar de novo. Caminhe em ordem, cresça em firmeza. Não é correndo, irmãos, mas é com um passo fiel, um dia por vez, uma semana por vez, um culto por vez, um passo a cada vez, com os olhos apenas nele, no Salvador. Talvez hoje você só consiga dar um passo, e tudo bem, meu irmão, mas dá esse passo, não sozinho, não com suas forças, mas com Cristo somente. Com Cristo que não te abandona, com Cristo que não se cansa, e não está esperando sua performance, irmãos. O que Ele espera é o seu coração rendido, arrependido, que confia não em si mesmo, mas unicamente nos méritos da obra dEle. Então abra o seu coração. Deixe o Espírito enraizar a tua alma naquilo que é o tesouro dos tesouros. Aquele que nunca vai murchar, irmãos, que nunca vai falhar, que nunca vai iludir. Aquele que te sustenta na dor, que te fortalece na fraqueza, que te molda no silêncio. A mensagem de hoje é essa, irmãos. Cristo basta. Ele é essa suficiência que transforma. É Ele quem nos faz perseverar. Perseverar na segunda difícil, perseverar na semana sem resposta, perseverar na dor que não passa, no culto que parece seco, na oração que sai fraca, mas sai. E a gente, irmãos, com Cristo, segue confiante, segue perseverante, com fé firme e coração aquecido, irmãos, até o dia em que o veremos face a face. O dia que eu e você deve mais desejar. O dia que Ele voltará, seja coletivamente, para a igreja inteira, ou seja, para você especificamente, te chamando antes, mas esse é o dia que nós mais devemos desejar. É o dia em que o veremos face a face. Graças não a nossas obras, mas graças à obra e vida
do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos louvar o nosso Deus em gratidão por nossa salvação em Cristo.